Olá, está começando mais um Questão de Saúde. Hoje vamos falar sobre o infarto. Eu estou aqui no consultório do Dr. Hélios Finimundi. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, é um prazer para mim poder participar do programa Questão de Saúde e poder colaborar, né, com algumas questões relativas a esse tema muito importante. Com certeza, né? Uma doença, vamos dizer, que faz com que as pessoas se preocupem bastante. Mas primeiro vamos explicar o que é o infarto, como ele acontece nas pessoas. Como você colocou, né, o infarto ele é a via final de uma doença chamada cardiopatia isquêmica, que ela termina então com um evento agudo e o infarto geralmente, então, por ser uma condição aguda, é uma síndrome coronariana aguda, e ele pode ter vários desfechos, né? Pode ter o desfecho do próprio infarto com evolução leve até com uma evolução grave, inclusive com morte súbita, né? Então, o infarto do miocárdio, a gente tem que sempre pensar na prevenção, né? E nunca porque às vezes não dá o tempo da pessoa fazer o tratamento adequado, né? Agora, existe a diferença entre o homem e a mulher, no caso dos sintomas, né? Perfeito. A gente diz assim, de uma maneira assim bem prática, que a mulher tem um fator protetor natural enquanto que ela está na fase das menstruações, na fase do menacme, né? Então, desde que ela inicia a primeira menstruação até o final, que ela não entra na menopausa, ela tem um fator protetor natural no organismo. A partir do momento em que ela passa no climatério, então que ela entra nessa fase, ela passa a ter riscos iguais ao homem e até pior. Claro que para ter esse evento do infarto, existem os fatores de risco, né? Então não quer dizer que a pessoa, por ter 30, 40 anos, ser uma mulher, mas se ela fuma, se ela tem colesterol alto, se ela tem um histórico familiar importante, que ela está assim com hábitos de vida bem não saudáveis, né? Ela com certeza ela vai ter esse evento agudo. O homem, por si só, já é um fator de risco. Então a gente diz, sendo do sexo masculino, já é um fator de risco. Então, não tem idade para entrar nessa Antigamente a idade assim, era da década dos 50, depois a gente já viu que é da década dos 40 de vida, década dos 30 e já tem relato de casos até menos de 30, um outro caso aí. Então quer dizer que a doença está vindo mesmo, né? E é uma epidemia isso aí, então a gente tem que ficar atento, né? Não é mais aquela doença do idoso, da meia-vida, é a doença já do jovem, né? Principalmente dos 30 aos 40 anos. E uma coisa interessante, quanto mais jovem, mais fatal. Porque daí não dá tempo do organismo fazer aquele mecanismo de circulação colateral. No idoso, se ele já viveu 70, 80 anos e não teve infarto, é porque algum hábito de vida saudável ele teve, né? E se ele vai ter numa fase mais tardia, então ele já tem um fator protetor natural, né? Que isso ajuda, mas também é importante, né? No idoso, porque ele já tem falência de órgãos, né? Então a situação fica bem mais agravada, né? E como é que fica na situação? Muitas vezes a gente ouve falar, a pessoa estava infartando e foi para o hospital e se salvou. Isso. Muito, muito importante, assim, a pessoa quando sente um sintoma, porque assim, infelizmente, às vezes o infarto ele pode ser o primeiro sintoma. Raro, claro, é a morte súbita, né? Então, é aquela pessoa que estava bem, foi dormir, quando foram acordá-lo, a pessoa não estava, já estava falecida. Isso é uma ponta do lado. O outro lado é a pessoa sentir um desconforto, geralmente no peito. Claro que a gente, quando sente um desconforto, algo assim extremamente angustiante, a gente tenta achar uma culpa. Porque eu comi isso, porque eu comi aquilo, porque eu não dormi direito, porque isso, porque aquilo. Então, isso a pessoa não deve fazer. Então, o alerta que eu dou, todo sintoma que a pessoa detectar diferente,
com uma sensação ruim. A pessoa tem uma sensação, pô, esse sintoma eu nunca experimentei e é um sintoma que está me dando uma sensação ruim, eu estou preocupado porque a mãe natureza nos avisa. Então, por favor, vá direto a um pronto-socorro, vá direto a um serviço de saúde, aonde tenha mais próximo da sua região, para poder então ser visto por um médico, porque quanto mais cedo a gente identificar essa patologia, mais chances tem a pessoa. A gente diz que nas primeiras 2 horas, isso é dado estatístico, né? Das pessoas que têm infarto, então, teoricamente, aquelas que chegam no hospital, porque a pessoa às vezes demora umas horinhas, 50% morrem em algum lugar do mundo. Quer dizer que, então, a gente diz assim que das pessoas que estão infartadas, que chegam no hospital com vida, porque 50% já foi em algum lugar, isso de um dado estatístico, né? Então, não é todas. Então, por isso que eu digo, quanto antes a pessoa, às vezes acha que não era, que bom, foi lá, não é nada, ótimo, maravilha, que bom estar lá sendo tratado, né? Porque o lugar de tratar isso é no hospital, né? Não, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse cuidado de qualquer coisa, né? E não ir lá tomar o chá ou falar com a outra pessoa, porque o vizinho, porque... Não, gente, por favor, dê uma sensação ruim no peito, principalmente se a pessoa tem fatores de risco. O que é fatores de risco? Assim, o fator de risco, principalmente, é a hipertensão, a pressão não controlada. Tem uma pressão controlada também. O senhor diz alta, pressão alta. Mais um diabetes também não controlado. Uma pessoa que tem um histórico familiar muito grande. O que é histórico familiar? O pai que teve o pai assim com menos de 55 anos e a mãe com menos de 65 anos que tiveram um evento coronariano agudo, ou infarto, ou tem alguma artéria entupida, também é fator de risco. Um irmão que tiver morte súbita na família, é muito importante. A pessoa, o tabagismo então, que é a coisa mais, acho que no nosso meio é o cigarro, né? Que infelizmente o cigarro e seus assemelhados, né? Também o palheiro, enfim, charutos, né? Tudo isso. O cigarro é o mais frequente que a gente vê. A dislipidemia, né? O colesterol aumentado. E é uma coisa simples, né? Porque a mãe natureza, ela nos dá essa doença, mas ao mesmo tempo ela nos dá formas de prevenir. Ver uma pressão, é só botar um aparelhinho no braço, você consegue ver a pressão. Não precisa nem ir no médico, vai lá no posto de saúde, enfim. O colesterol, hoje em dia, dá até para furar no dedinho. A glicose, que é do sangue, em jejum, você faz o dedo, né? Em questão de 2 minutinhos, a gente vê muito nas campanhas de saúde, né? Às vezes, essas campanhas de mobilização de saúde, até na praça, às vezes, né? O dia da hipertensão, o dia do colesterol. Às vezes, o povo vai lá gratuitamente fazer esses examezinhos, né? Esse screening que a gente chama. Então, pessoal, é assim, ó. Tem que botar na cabeça que pode acontecer com a gente, né? E não é só com os outros. Então, temos que alertar, porque é uma doença que a gente pode prevenir essa patologia. Agora, doutor, então, tirando esse histórico, né, familiar, com esses outros pré-requisitos que o senhor falou, digamos que a alimentação é fundamental também, principalmente para as pessoas que já têm esse colesterol alto. Isso, muito importante. A alimentação, a gente sabe que tem... o colesterol ele pode estar elevado por fatores genéticos, né? E também ele pode estar elevado por fatores alimentares. A gente sabe que uma boa dieta, até tem um estudo recente feito no mundo que é chamado dieta mediterrânea, né? Que é aquela dieta rica em óleo de oliva, é uma dieta rica em verduras, né? Em fibras, né? Inclusive tem até nozes, são dietas ricas assim em peixes, né? Essa chamada dieta mediterrânea, com pouco sal, ela é um fator de proteção. Já tem um estudo mostrando prevenção primária no mundo, que é da dieta mediterrânea. Então, países que adotam isso, claro, que daí tem que ser países de clima mais quente, litorâneos, né? Eles têm essa condição de ter essa dieta. Mas eu diria assim, que o colesterol, ele também, em grande parte, ele é genético, né? A pessoa tem um gene que produz, e a outra parte, vem adquirido da alimentação. Às vezes, a pessoa fazendo uma boa dieta, um bom exercício físico e mudando os hábitos de vida, que é o lifestyle, o estilo de vida, que é o mais importante, é aquela pessoa fazer uma atividade física, depois a gente pode falar sobre isso, a pessoa evitar os males, né? Por exemplo, o excesso da bebida alcoólica, que é um outro problema, né? O excesso e o fumo, né? Que eu acho que esse é um dos males que está aí e que a gente vê, infelizmente, os jovens cada vez mais fumando
Às vezes você vai numa festa, assim, vê a pessoa mais jovem, né? Parece que a turma mais de idade já está um pouquinho mais conservador nessa área. Realmente, doutor, total conscientização, né, que as pessoas devem ter. Agora, digamos que a pessoa esteja passando por esse sofrimento de infarto. Existe algum tipo de primeiros socorros? Como é que funciona isso? Isso. Bom, a pessoa estando em casa e um familiar que possa acudir, tem que fazer com que a pessoa, então, o quanto antes seja levada. Se ela está assim com queda de pressão, está sudorética, tentar manter numa posição mais deitada, né? O tossir é importante, porque à medida que você vai, o paciente que está sentindo isso, a própria tossida faz com que o aumento da pressão do tórax faz com que o coração se mexa, porque geralmente então é bom tossir. É bom dar uma tossida e o quanto antes levar para o hospital. Porque a gente sabe que o que acarreta a mortalidade no infarto são as arritmias, né? O infarto, então, ele provoca uma lesão no coração e aquele coração, como ele depende da eletricidade para bater, ele pode provocar uma arritmia, chamada uma taquicardia ventricular, uma fibrilação e levar à parada cardíaca. Então, também se está em casa uma pessoa que está atendendo e que vê que a pessoa está se desfalecendo, também não custa tentar fazer os primeiros socorros, que é bater no peito, né? Dar um soco no peito, tentar fazer a massagem, se for esse caso, e tentar fazer a respiração boca a boca e chamar por socorro, né? Chamar por socorro e tentar o quanto antes chamar então a unidade de resgate, o SAMU, enfim, que na nossa cidade funciona rapidamente, né? Isso é muito importante até para ter um atendimento chamado mais avançado. Isso é um caso extremo. Claro. O caso mais fácil, então, é aquele não deixar chegar nesse ponto. É pegar o quanto antes levar e comunicar o serviço que está atendendo, que olha, o meu pai, minha mãe, o meu marido, a minha esposa está passando por isso, para ter um atendimento preferencial. Agora, o senhor falou então em arritmia, que é quando o coração dá aquelas batidinhas mais fortes, certo? Uhum. Não necessariamente a pessoa vai estar infartando, certo? Exatamente. Mas é importante fazer um exame, procurar um médico para saber realmente o que é. Exatamente, porque às vezes o próprio infarto, por si, ele dá aquela dor, né? Às vezes existem equivalentes anginosos que não é a dor no peito, pode ser a falta de ar, e pode ser até a tontura, pode ser qualquer outro fator que confunde. Por isso que a doença ela é um tanto perspicaz, ela não se apresenta da mesma forma para todas as pessoas. Então, mas aí quando a pessoa tem uma falta de ar também que não era comum, ele vai chamar a atenção dele. Se ele está sentindo esse coração bater diferente, também está chamando a atenção dele. Então é esse alerta que eu gostaria de deixar no ar para as pessoas que quando estão sentindo esse fenômeno, digamos assim, desagradável, que essa pessoa procure, né, uma unidade. Se tem um médico de referência, entre em contato com o seu médico ou vá para uma unidade de socorro, né? E a pessoa estressada? O estresse. O estresse complica também. Bem colocado. O estresse também é um fator de risco, porque o estresse tem dois tipos. Tem o estresse físico e o estresse emocional ou estresse mental. Os dois, né? O estresse mental, o estresse mental é pior, porque a pessoa que está sob estresse, ela passa a liberar muitas substâncias no organismo, catecolaminas. A pessoa também pode ser um fumante, então às vezes ele come demais, ou ele bebe demais, ou ele fuma demais, ou ele fica sedentário demais porque ele está com estresse, com outras preocupações, que ele não tem aquele lazer, o seu sono está perturbado, então ele perde aquela relação vigília-sono, porque está com estresse, porque está com algum problema, enfim, todo mundo tem os seus problemas, né? Para uns é mais, para outros é menos. E a pessoa tem que saber administrar isso, porque o estresse também, eu diria assim, no mundo de hoje, no nosso século agora, o estresse é a principal causa, né? A gente tem, antigamente a turma para trabalhar tinha que ir de bicicleta, tinha que ir caminhando, não tinha o ônibus, não tinha a condução pública, né? Hoje em dia a gente tem tudo, né? Temos o conforto, temos o controle remoto da televisão, temos a gente não pode se queixar, né? Tudo contribui para o sedentarismo, né? Para o sedentarismo. Aí a gente tem o telefone, tem o celular, tem a internet, tem isso, tem os estresses. Né? Você liga a televisão, tem estresse. Você liga aqui, tem estresse, porque lá, não sei, tem uma guerra, não sei aonde, porque tem um vírus lá na África que está matando todo mundo, porque não sei o que. Então tudo isso gera estresse. Então você liga a televisão, tem estresse. Você vê um filme, vê violência, tem estresse. Então nós estamos numa sociedade de estresse. E isso
acarreta, se a gente não souber filtrar isso, né, com certeza a gente vai ter consequências. Né? Com certeza. Agora vamos mostrar então aos telespectadores que o senhor estava com um exemplo aqui de uma veia com gordura, né? Entupida ou enfim. Vamos mostrar. Eu gostaria então de mostrar, aqui estaria o coração, né? De uma forma, naturalmente, esse modelo de plástico aqui ele reproduz bem, né? Aqui estaria a parte interna do coração, que é onde a gente temos o músculo e as suas cavidades, como está muito bem demonstrado aqui. E aqui eu tenho, então, representado em vermelho as artérias coronarianas, que é uma no lado direito e uma no lado esquerdo, que se divide numa anterior e numa circunflexa, que estão aqui. Então, são essas 3 artérias que, quando o sujeito vai ficando doente, com os fatores de risco, com a idade, com o histórico familiar, enfim, com a hipertensão mal controlada, se é diabético mal... Veja bem, ser hipertenso, ser diabético não tem problema, desde que esteja controlado. Quando eu falo diabético, hipertenso, não controlado, quer dizer que a pessoa não se cuida, come muito sal, come muita gordura, né? Que tudo isso são fatores de descontrole. Agora, então, pegando essa artéria, essa em vermelha, aqui num modelo maior, eu gostaria de mostrar como é que ocorre isso. Aqui, essa então, é aquela principal, essa digamos. seria, supondo que é um modelo também de uma coronária, né? Então, eu vou fazer um corte, né, para a gente ver. Aqui estaria um modelo de uma artéria normal. A gente nota que na luz da artéria praticamente não tem nada. Isso seria uma artéria, do ponto de vista, uma artéria não doente, né? Um funcionamento pleno. Um funcionamento pleno. Aí, com todos os fatores de risco, a gente já consegue notar que essa artéria, nesse ponto aqui amarelinho, já começa a ter um esboço de placa, que a gente consegue notar nessa imagem aqui. Aí isso não dá sintoma, a pessoa continua com aquele modo de vida errado, continua não fazendo os seus check-ups, achando que está tudo bem, que as coisas ruins só acontecem com o vizinho, não com a gente. Aí então a situação vai agravando ao longo dos anos. Aqui nós temos a placa, então, um pouco maior. Então, essa placa também, ela não é uma placa de, digamos assim, de gordura, de colesterol, etc., né? Ela não oclui a luz do vaso e o indivíduo não passa a ter sintomas aqui. Ele pode até praticar uma atividade física eventual e não sente nada. Mas num determinado momento da vida, por essa placa ficar inflamada devido a esses fatores de risco que eu falei, essa placa pode sofrer uma fissura. Tudo isso que eu estou falando, isso aqui é uma maquete, mas de um vaso de 3 ou 4 milímetros de espessura, então, de luz. Então é um vaso muito fininho. Aí, supondo que essa plaquinha sofre uma fissura, essa placa, quando sofre uma fissura, ela passa a ter imediatamente a formação de um coágulo, como a gente pode olhar nesse desenho. Esse coágulo que está mostrando aqui, ele faz o resto do serviço, ele oclui totalmente a artéria. Interrompe totalmente a passagem. Ele rompe totalmente a passagem. Quando é totalmente, aí a pessoa tem um infarto com supradesnível do ST, que é um infarto grave. Quando ela não fica totalmente ocluída, ele vai ter um infarto do miocárdio, que daí vai ter chance de ele ter porque sempre um milímetro de sangue que passa ali já é uma salvação para a pessoa. Aí, dependendo se isso ocorre nesta região aqui, essa parte onde irriga vai falecer, então vai morrer, vai ter aquele infarto. Se for nessa região, vai ser um infarto, depende da localização da placa. A gente vai ter, então, um infarto anterior, um infarto inferior, né? Um infarto lateral. E isso, o eletrocardiograma, que é um exame muito simples, que demora 1 minuto para fazer, 1 minuto e meio no máximo, no serviço de emergência, ele nos diz com precisão isso. Então, veja bem, outra coisa boa que eu estou dizendo, né? A pessoa esse é o mecanismo que demorou anos para ocorrer, quando rompe a placa é questão de minutos, e esse então é o tratamento. E existe, se a pessoa vai em tempo, né? Quando a pessoa tem um infarto, até 6 horas do início da dor, ainda a gente consegue salvar músculo. Pode colocar, então, uma substância no sangue que desmancha esse coágulo, né? Que é chamado de trombolítico ou fibrinolítico,
que isso tem em qualquer local, qualquer hospital, pode ser no mais distante que existe, é fácil de aplicar, desde que o médico esteja treinado e veja o eletro, ele consegue aplicar o trombolítico, que salva muitas vidas, né? E que é uma medicação, inclusive, que tem até pelo Sistema Único de Saúde, que isso nos facilita, mas tem que ser aplicado na hora certa e no tempo certo. E temos, então, um outro modelo, que é o modelo mais avançado, já seria um hospital de complexidade maior, que é o cateterismo cardíaco, então, que é colocado dentro do coração o stent, né? Que é uma prótese que vai ali e ela abre e ela esmaga a placa e limpa tudo. Então daí aí já fica com aquela lesão praticamente limpa. Então, dentro das 6 horas, daí a gente consegue salvar um pouquinho do músculo ainda. Sim. Claro que medicina não é matemática, às vezes 5 horas, às vezes 7 horas, né? Às vezes a mais. Mas o importante é esse atendimento e mais as outras medicações que a gente pode colocar, né? Agora, aquela pessoa que tem a morte súbita é porque já estava assim e não teve nenhum sintoma. A pessoa que tem a morte súbita, ela em primeiro lugar, assim, ela pode ter essa lesão, assim, ao acaso, numa área muito nobre do coração, no tronco ou no início da coronária. Ele faz uma oclusão daquele tipo, pega uma área muito grande do infarto, ele passa a ter aquela dor forte e em seguida ele passa a ter processos arrítmicos, né, decorrente dessa falta de sangue que vai no coração, e o coração desencadear então uma arritmia grave chamada fibrilação ventricular, e aí a pessoa, infelizmente, o coração ele praticamente não bate mais, né? Então aí a pessoa tem que ser socorrida, massageada e, se puder, receber aquele choque que é que a gente vê, né, nas emergências, né? Por isso que o mais importante é tentar manter massageando, tentar fazer a ventilação boca a boca até chegar ao socorro, que é o Advanced Cardiac Life Support, que é o suporte de vida avançado, para poder tentar salvar a vida dessa pessoa. E digo, olha, às vezes já teve casos assim que nós atendemos, que o sujeito foi atendido pela família, estava no trânsito, quando chegou na porta do hospital deu a parada cardíaca, em questão de 1 minuto ele já estava lá entubado, massageado e a pessoa saiu caminhando do hospital. Isso é uma coisa assim que deixa a gente até um tanto realizado, né? Com Infelizmente, certeza, é ruim ter isso, mas por um lado, infelizmente, tem aquela outra pessoa que não procura e que acaba tendo em casa e quando vai para o hospital já não tem mais o que fazer, né? Então, realmente tem que ser tudo muito rápido, mas também o que a pessoa pode fazer é a prevenção. Digamos, fazer os exames regularmente, fazer o seu check-up, atender as orientações que o médico dá, que o seu clínico dá, o seu cardiologista, o próprio médico porque esse check-up não precisa ser no consultório, pode ser lá no posto de saúde, a pessoa pode ir lá na atenção básica, é ali que começa toda a atenção. Então, nas próprias campanhas de rádio e televisão, nos jornais, que quando dizem, porque esse é um tema assim muito bem abordado, né? No Brasil, graças a Deus, a gente tem a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela nos orienta, assim, ela tenta passar mensagens, né? No próprio mercado, às vezes você vai comer uma margarina lá, já diz, esse produto, no caso, é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, aí você procurar dar uma olhadinha lá, o quanto sal tem, o quanto de colesterol tem, tá tudo escrito nos produtos. A gente tem que tomar o hábito de saber, bom, se eu tenho esse problema, eu vou prevenir. E também não criar uma aversão total. Eu acho que dá para comer, dá para viver, dá para fazer tudo, né? Fazer sua atividade física, né? Que não deve ser aquele atleta de fim de semana. Né? Uma atividade não atleta regular. De fim de semana. É o atleta... Aí a pessoa diz assim, não, mas eu caminho no meu trabalho o dia inteiro. Não. Quando a gente fala em atividade física, não é o caminhar no trabalho. Eu sei que às vezes o pessoal trabalha numa loja, né? Então ela está de pé, vai aqui, vai ali, ela está caminhando, mas ela está caminhando e está parando. Então, tudo bem, é um serviço que não é que nem estar sentado numa poltrona. Porém, o caminhar, que eu digo, o exercício aeróbico, a pessoa, ela engaja 45, 50 minutos, ela caminha sem parar, de acordo com a sua, entende? Fazendo a volta que quer. Então, essa variabilidade da frequência cardíaca, que ela caminha, então, dedicado para aquilo, com uma roupa agradável, uma boa hidratação, se for clima quente, e evitar também dias muito frios, né? Ou ela vai para uma natação, ou ela vai para uma esteira, ou para uma academia, que hoje a gente tem na nossa cidade
não tem desculpa, né? Tem academia por tudo aí, tem professores, tem personals, tem gente preparada para orientar, então não é desculpa. A desculpa é a pessoa que não quer fazer. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu comprei uma esteira para fazer em casa, se compra ele vai deixar a esteira lá guardada. Ele só vai olhar para a esteira. Então ter a esteira não quer dizer que ele, às vezes ele compra a esteira, tá lá, mas ele não faz nada. Então não adianta. Então eu prefiro não comprar e ir lá fazer na academia, né? Infelizmente é assim. A gente acha uma desculpa para tudo, né? Com certeza. Chega em casa, mas eu tô cansado, agora eu vou ficar no sofá, vou ver um filme aqui, vou ver o jornal, depois eu vou jantar e dorme. Aí tá tudo errado, né? Então acha um tempinho para a saúde também, que é difícil, né? Com certeza. Doutor, então, para a gente encerrar o programa, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas, né, para as pessoas realmente ficarem atentas no dia a dia aos sintomas, quiser repetir, reforçar alguma coisa, fica à vontade. Perfeito. Bom, primeira coisa assim, quem nunca foi em algum médico, que vá para poder ver como é que está a sua saúde. Número 2, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe em excesso, se a pessoa tem excessos de gordura no sangue, que faça as dietas recomendadas. Se a pessoa pode inclusive até fazer uma autoprocura. Hoje em dia nós temos a internet que pode nos orientar também como fazer a dieta, como é apropriado para isso. Se puder ir numa nutricionista, melhor ainda. Exercícios, né? A pessoa faça, o ideal seria fazer todos os dias da semana, mas no mínimo 3 vezes por semana, no mínimo 55 minutos, né? Não importa o quanto você caminha, o quantos quilômetros você vai caminhar, o quanto que você faz, o tempo, tá? Mas dedicado para aquilo, né? Não botar coisa na cabeça na hora que está caminhando, não ficar atendendo o telefone, você está fazendo uma atividade física. Se você está com acima do peso, você tenta... Como é que a gente engorda? A gente engorda quando a gente come demais e não faz exercício. A gente emagrece quando a gente diminui a caloria e faz atividade física. Então faça uma autodisciplina da alimentação e veja se não está com excesso de caloria e queimando pouco, né? Aí você vai ter um aumento da gordura. Então tenta provocar isso. Se você fuma, tenta abandonar o cigarro, né? E o mais importante, o mais difícil é tentar fazer o antídoto para o estresse, que é o lazer, né? O lazer é o mais importante. Então tem que ter um lazer. O lazer da pessoa pode ser ir no cinema ver um filme, um outro lazer pode ser um livro, ler um livro, o outro lazer pode ser jogar futebol com um amigo, ou passear, ou andar de bicicleta, não importa, tem que ter um lazer, tá? E esse lazer, e na hora que está no seu lazer, a pessoa está se vacinando para o estresse. Ela não vai lembrar dos problemas, porque não adianta trazer problema para casa ou levar problema de casa para o trabalho, né? Tem que saber separar as coisas, né? Então essa seria a orientação que eu dou. E quando sente alguma coisa, uma dor, uma sensação ruim, uma falta de ar, um quadro assim que está dando que isso nunca deu e que o próprio organismo está vendo que aquilo é diferente, não tentar dizer que aquilo foi da alimentação, que tu vai tomar um chá ou que não sei o que. Vai procurar um serviço médico. Hoje em dia nós temos vários serviços médicos disponíveis, tanto de dia quanto à noite, né? Não é desculpa também. Agora, só uma questão que o senhor colocou agora, ter muito cuidado. Quem não é obeso, quem é magro, também deve ficar muito atento. Os extremos são importantes, né? A pessoa que é muito magra, por que é muito magra? Assim, porque ela tem um problema orgânico, talvez, não absortivo, ou porque ela faz dieta errada, ou infelizmente, assim, para não querer engordar, para poder cultuar o corpo, né? Isso aí também não é legal. Os dois extremos não são importantes, são importantes, né? Então tem que ter evitar o excesso, que é o mais comum, né? Hoje em dia a gente tem as alimentações altamente industrializadas, né? Mas o excesso da perda de peso, e se estiver perdendo peso, também tentar procurar a causa, né? Porque não é normal assim as pessoas emagrecerem 10, 20 quilos sem uma causa aparente, porque tem por trás alguma doença também, que tem que ver. Não propriamente essa que nós estamos falando, mas talvez uma outra causa do aparelho digestivo. Tá ótimo então, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, pelos seus esclarecimentos. Queria agradecer e foi um grande prazer poder participar então dessa atividade. Obrigado. Tá ótimo então. E o programa Questão de Saúde de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada e até o próximo.